Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a sprint do GP de Miami. A gente teve esta corrida curta em que Max Verstappen largou na liderança, ele conseguiu sustentar a liderança perante o ataque do Charles Leclerc. Não abriu muito, né? Eu acho que talvez seja o ponto positivo da sprint, né? Durante boa parte da corrida, o Leclerc manteve um ritmo muito similar, parecido, conseguiu seguir o Max Verstappen por um bom tempo, mas no final ali da corrida o Verstappen conseguiu dar um gás extra e venceu ali com 3 segundos e 0,3 de vantagem. Então assim, o que fica de positivo talvez aí para a corrida sprint é que a Red Bull não está tão distante assim, pelo menos da Ferrari e do Leclerc, né? A gente vê o Verstappen em primeiro, o Leclerc em segundo, o Pérez ele acabou na largada errando na primeira curva e foi ultrapassado pelo Ricardo, porém se livrou rápido do piloto australiano, mas não rápido o suficiente para perder tempo que impediu ele de disputar a posição com o Leclerc. A vantagem quando ele ultrapassa o Ricardo ali para perseguir o Leclerc é de uns 3 segundos, chega a 3,5, termina em 1,7. Em alguns momentos chegou a estar em 1,6, então ele tinha um pouquinho mais de ritmo que o Leclerc, mas muito pouco para conseguir a aproximação e uma ultrapassagem, ao que tudo indica. Então, assim, mostra que a Ferrari, no momento, parece próxima, pelo menos com o Leclerc, e acho que o destaque positivo da corrida sprint é o Daniel Ricciardo, né? Não conseguiu sustentar a posição contra o Pérez, mas contra o Sainz foi brilhante, suportou a pressão, fez grandes manobras defensivas. Esse é o Daniel Ricciardo que o Christian Horner queria ver de volta, né? Finalmente aparecendo bem. Na China já foi melhor, mas agora em Miami uma corrida espetacular para o piloto australiano, né? Que assim, ele tá precisando dessas corridas boas até para se manter na Fórmula 1, né? No momento a prioridade não é a Red Bull, porque ele tem que manter a vaga dele, e essa corrida foi boa o suficiente para ele conseguir aí um pouquinho mais de respiro, e vamos ver como ele se classifica hoje, que ainda tem a classificação. Esse fim de semana sprint está cada vez mais confuso, mas de qualquer maneira, tivemos aí tudo isso e lá atrás, assim, o Sainz na quinta posição fica decepcionante que ele não consegue ultrapassar o Ricardo, porque visto o ritmo do Leclerc, a Ferrari estava bem forte e ele não ter passado o Ricardo, né, pega um pouquinho ruim porque no final, assim, o Pérez passou o Ricardo na primeira volta com o DRS, ele teve o arrojo de mandar fazer a ultrapassagem por dentro ali, né, tipo, ele foi bem agressivo para fazer a ultrapassagem. Enquanto, assim, o Sainz, né, ele não conseguiu ultrapassagem, não conseguiu se manter próximo o suficiente, quase foi ultrapassado pelo Piastri em algum momento, né? O Piastri também, para mim, não me surpreende nada o desempenho dele, nada de positivo, porque a McLaren mostrou ritmo para fazer mais, né? O Norris seria a nossa expectativa de ver a McLaren mais forte, mas ele acabou sendo tocado na primeira curva, um acidente que eu julgo culpa do Lewis Hamilton, ele foi muito agressivo na freada, e assim, o jeito que ele foi agressivo, ele precisaria estar sozinho na curva, né? Se fosse para ultrapassar um piloto ali, ok, mas ele foi na largada com um monte de gente. Para mim ele causa acidente, para mim ele é o grande culpado, né? E bateu no Stroll, o Stroll bateu no Norris, ambos Stroll e Norris abandonaram, né? E o Norris era, assim, eu queria ver como ele ia andar, embora assim o Norris, né, no meio do pelotão nunca tem aquela agressividade, aquele sangue no olho necessário. E os carros de efeito solo, né, é uma balela, que são mais fáceis de ultrapassar. Não são nada disso, né? São carros bem chatinhos de ultrapassar, porque geram menos vácuo e já estão sofrendo na turbulência de uma maneira não tão similar com os carros anteriores, mas o suficiente para ficar mais assim chata a perseguição do carro à frente, né? E assim, o Piastri terminou ali na sexta posição, um resultado passável, não achei nada demais. E aí, em sétimo lugar, a gente tem o Nico Hülkenberg, uma boa corrida para o carro da Haas, que foi ajudado pelo Kevin Magnussen, que, olha, eu vou te falar, né, tipo, ele gosta desse tipo de situação de aprontar as suas, né, defendeu a posição contra o Hamilton como um leão, né, e por isso garantiu ao Hülkenberg espaço para ficar na frente e fazer uma corrida tranquila para somar mais 2 pontos para a Haas, né. O Tsunoda acaba na oitava posição, fechando a zona de pontos da corrida sprint, né? E assim, o Hamilton foi punido por estourar o limite de velocidade do box, né? Não foi o dia do Lewis Hamilton de jeito nenhum. Não está sendo a temporada de Lewis Hamilton. Acho que essa é a melhor definição possível. A temporada do Hamilton é bem fraquinha e, assim, essa corrida aí do Hamilton, muita dificuldade de ultrapassar, muito porque a Mercedes tem um carro muito lento de reta. Magnussen, obviamente, extremamente agressivo nas defesas de posição,
mas no final das contas o Lewis ali, ele demorou demais, talvez faltou mais agressividade, porque tem um momento que ele consegue fazer ultrapassagem por fora, naquela parte, segunda zona de DRS, tem a zona de DRS da reta de largada, aí você tem aquele setor 1, aí no início do setor 2 você tem aquela curva lá que já abre DRS, talvez o melhor ponto de ultrapassagem da pista, porque é a zona mais longa e tudo isso, mas para mim o Hamilton, quando ele passa por inteiro o Magnussen, já tem que se jogar por dentro, ele deixa o lado de dentro e o Magnussen se joga, já era meio óbvio que ele ia fazer isso, conhecendo o Kevin Magnussen. Assim, de resto, né? O Tsunoda foi, ele, como eu disse, o 8º lugar, salvou um pontinho, mas Russell muito discreto, os pilotos mais ali atrás, né? Tipo, nada que a gente possa falar muito. Acho que o Russell, para mim, a grande decepção, 14º lugar, largou mal e não progrediu nada na corrida. E o Alonso, obviamente, também teve algum dano ali, talvez, do toque com o Hamilton, porque nada fez também na corrida, furou o pneu, teve que ir pro box, mas como eu disse, nada conseguiu fazer. Então, assim, uma corrida para mostrar que os pneus estão se desgastando muito pouco, né? 18, 19 voltas que eles deram com os pneus virando a mesma volta, basicamente, inclusive melhorando, né? O Pérez começa fazendo 35, vai para 31,3, 31,0, 30,9, 30,8. Eu acho isso desanimador, né? Tipo, se não há um bom desgaste de pneus, isso dificulta a movimentação na corrida, e esse tipo de desgaste nos indica uma corrida de uma parada amanhã, com os pilotos indo do pneu médio para o duro. Não devem andar com macios amanhã. Os macios talvez possam até ter um início de stint melhor, mas com o passar do tempo se degradam muito mais rapidamente. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.